Hoje estamos aqui com mais um bate-papo, recebendo a presença ilustre do Regis, que é presidente da Escola de Samba aqui de Franca, Ases do Ritmo. Regis, muito prazer em tê-lo conosco, viu? Para esse bate-papo. Um prazer mesmo. Seja bem-vindo. Opa, muito obrigado. Prazer é todo meu estar aqui diante da sua presença para a gente falar um pouquinho da nossa cultura, do nosso dia a dia. Sim, com certeza. Regis, fala um pouquinho da sua trajetória, quem é você? Fala um pouquinho da sua trajetória pessoal, profissional. Perfeito. Meu nome é Regis Augusto, tenho 51 anos, trabalho na área da informática, sou casado com a Luciene, tenho um casal de filhos, João Pedro e Camila, e além desse lado, né, de trabalhar com informática, eu também estou ligado à Ases do Ritmo, que é a nossa escola de samba do coração, né? Ah, que legal. E há quantos anos você está ligado à escola de samba? Olha, eu vou te falar que é desde nascença, porque meu pai foi um dos diretores fundadores da escola, foi presidente da ASES também, né, durante muitos anos, até quando a ASES desfilava na Presidente Vargas. Então a ASES está no coração, está no sangue desde nascença mesmo. Ah, que bacana. E quantas escolas de samba tem em Franca, Regis? Olha, eu vou falar relacionado ao último carnaval. O último carnaval nosso, em 2020, desfilou-se 5 escolas no grupo especial e uma escola como iniciante. Esse foi a quantidade de escola de carnaval de 2020. Quais as maiores dificuldades que as escolas de samba enfrentam atualmente? Porque você acabou de mencionar que não tem carnaval, que o último carnaval foi em 2020. Perfeito. Olha, a dificuldade que a gente enfrenta desde sempre é o apoio, né? Que não vem do poder público, né? E muitos ficam discriminando as escolas de samba, acham que só tem isso ou aquilo, mas não tem a vivência, nunca vem ver o que está se passando. Então, realmente, a maior dificuldade é que a gente não tem um local próprio, a gente não é atendido dentro do poder público. É essa dificuldade. A gente não vai fazer um ensaio, você não pode passar de certas horas. Então, é onde você vai dificultando. Você não consegue gerar economia para estar tocando a escola. E nem a cultura, né? Com Porque certeza. o carnaval faz parte da cultura não só de Franca, mas também da cultura nacional, né? Com certeza. O Carnaval em Franca é um carnaval já centenário, que infelizmente a gente vê cada vez mais sangrando e perdendo a sua caminhada, né? Perdendo o seu fio de condução. Porque, igual a nossa escola, a ASES do Ritmo, Associação Educacional do Samba. Então, a escola de samba, ela precisa estar trabalhando o ano todo, ela está levando a criança para estar aprendendo aquela cultura. E quando a gente vem cada vez mais diminuindo os espaços, diminuindo o incentivo, fica muito difícil, né? Que a criança que começa a nascer 2020 para cá já não sabe que está tendo uma escola de samba, não sabe o que é escola. Então, esse apoio que, no geral, fica faltando pelo poder público, pela sociedade, às vezes também, né, que fica discriminando e não sabe o que está se passando. Então, é onde que torna-se muito difícil. E a Ases do Ritmo é uma das escolas mais antigas de Franca, com quase 50 anos. Como era antigamente e como é hoje? Olha, sim, a ASES esse ano completa 50 anos, né? A ASES, antigamente, é um grupo de amigos que fundou e tocava escolas, tinha-se reuniões periódicas aos domingos, onde eu participava desde criança com meu pai. É uma escola que sempre teve muita união e uma escola assim que não
não teve desigualdade com ninguém, né? Sempre tratou todos muito bem. E quando eu resolvi voltar com a escola em 2011, eu também procurei manter essa tradição, porque eu não poderia pisar na bola com o passado, você entendeu? Então, primeiro você respeita ao que foi feito, né? Respeita aos antigos, você pede licença para estar adquirindo aquela conduta e você tem que permanecer naquele caminho. Então, assim, eu fiz convites a filhos dos ex-diretores para estar comigo nessa caminhada. Mas, infelizmente, nem todos abraçaram a ideia. Mas a cobrança era muito grande. Veja bem o que você vai fazer com a ASES. E eu, desde o princípio, eu tenho certeza do trabalho. Se você faz um trabalho bem feito, você vai colher frutos, né, no futuro, né? E aí, graças a Deus, eu tive um apoio da minha família, dos meus pais, e que me deu muito apoio no início, né? E a família toda em si, a gente montou uma nova família da Ases do Ritmo, né? Que hoje a gente tem a bateria Puro Swing, que é o nosso coração, que não deixa a gente parar de falar de carnaval o ano todo. Então, a gente realmente adquiriu uma família dentro da nossa bateria. E aí a gente dá a sequência de não deixar esse fio da meada apagar. E nessa trajetória sua de escola de samba, tinha antigamente mais investimento do que hoje? Olha, o investimento em Franca nunca foi grande. A gente talvez teve alguns apoios antigos, que chegava mais do que agora, entendeu? O investimento sempre deixou a desejar. Se a gente comparar o investimento do Carnaval francano com cidades aqui pertinho, Batatais, Bauru, que a gente tenha... Olha, é irrisório o que investe no Carnaval francano. Muito pequeno, e a gente é comparado com o Carnaval deles. Então, por exemplo, vou citar um exemplo de verba. Nossa última verba foi 40 mil. O Carnaval hoje se faz em Batatais, já fazia há 10 anos atrás com 100 mil de poder público. Aí a escola vem e põe mais 40, você faz com 80 mil. Um Carnaval aqui, nem assim você consegue chegar no que a outra escola conseguiu de apoio, né? Então, não é só o Carnaval, qualquer uma roupa você vai comprar, aquela roupa a mais bonita, a roupa que ela tem um gasto. O Carnaval é a mesma coisa. Para você estar fazendo uma fantasia bonita, você tem que gastar. E a gente precisa desse apoio, porque a gente vende um teatro, uma cultura para a prefeitura, além de formar várias atividades dentro de uma escola, né? Aí a gente pode entrar nesses detalhes aí. Sim. E você acha que o carnaval acabou? O principal objetivo foi a falta de investimento? Olha, no poder público. O carnaval em Franca, eu vejo que está à beira de acabar mesmo, porque você não é nem recebido pelo poder público. Então, assim, isso é muito triste, né? Você não poder conversar. Então, assim, é muito triste. Você, às vezes, não é só dinheiro, né? Você conversar, você dá alternativas. Olha, eu não te tenho dinheiro para te oferecer, porque eu vou cuidar disso, daquilo. Legal. Mas você dá alternativas. Você tem uma sede, você pode usar um centro comunitário. Então, assim, são pequenas coisas que pode estar fazendo para poder ajudar as escolas de samba. Hoje não. Você tem que, por exemplo, a gente precisa guardar os carros alegóricos. Quem tem um lugar para guardar um caminhão de 10, 12, 15 metros? Então, você tem que pagar um aluguel para estar guardando. Eu preciso guardar os instrumentos, a alegoria, as fantasias. Estou citando o caso da ASES, que não tem um centro comunitário para estar colocando. Então, assim, você tem que pagar um aluguel para estar guardando o seu material. Porque é tudo material que você reutiliza e você pode trabalhar durante o ano com aquilo. Então, são coisas que nem tudo é só o dinheiro. Você não tem esse tipo de apoio em Franca. E coisas que aí você vai na região.
as prefeituras apoiam. A cultura do carnaval não é valorizada em Franca. Perfeitamente. A cultura do carnaval não é valorizada em Franca. E como a ASES consegue sobreviver? Olha, a ASES consegue sobreviver, igual eu falei, nesses 12 anos que a escola voltou, a gente conseguiu fazer uma família dentro da bateria Puro Swing. E essa bateria Puro Swing, ela vende serviços durante o ano inteiro. É ela hoje que mantém viva a escola, porque a gente tem um gasto mensal aí de aproximadamente R$ 3.000, que se a bateria não trabalhar, você não consegue pagar, você não consegue manter a sua estrutura viva. A sua estrutura, você não paga os seus honorários de advogado, de contabilidade, água, luz e tudo mais. Então, hoje, a ASES consegue manter vivo porque tem essa bateria trabalhando, você entendeu? Em eventos, em casamentos, em eventos corporativos, em qualquer tipo de evento, não só em Franca. Graças a Deus, a gente tem trabalhado muito na região. Então, isso que ainda fortalece e permite a gente deixar, levar um pouquinho do nosso carnaval, né, para a região, né? Então a gente chega a trabalhar em Claraval, a gente já recebe proposta para levar a escola para cidades da região, vem fazer o carnaval aqui, você entendeu? Tem cidades da região que quer mandar ônibus para poder fazer, a gente levar o carnaval para lá. Só que a gente é da cidade, né? A gente gostaria que Franca fosse ter o sertanejo, ter o carnaval, ter um pouquinho de cada, né? Ter o esporte, que é bastante incentivado, acho válido isso, mas por que não a cultura, né? E a cultura no geral, a capoeira, né? Dá um incentivo para a capoeira, não é só dinheiro, vamos ver o que eles estão precisando, você entendeu? Então é isso, não tem essa pessoa para a gente estar conversando. E todos os integrantes, nessas apresentações, eles não recebem remunerações. Ah, muito legal isso. Então, na verdade, eles recebem remunerações, porque hoje em dia, para sair de casa, para qualquer coisa, não fica barato, né? Então, isso também eu vejo uma das preocupações com a volta do carnaval, né? Porque o dinheiro está cada vez mais curto, né? E você não... A dificuldade que todos estão passando, você não tem mais aquela cultura, não tem apoio disso, não leva a cultura para dentro da cidade, né? Então, assim, a gente, uma parte desse dinheiro, a gente transfere para o que ele tem que pagar, né? O integrante tem que pagar a sua despesa, ele tem que comprar a sua camisa para poder fazer as apresentações, né? Tem que estar uniformizado. Gasta com gasolina. Ele gasta com gasolina. Então, assim, essas apresentações acabam sendo um apoio para eles também, você entendeu? Sim, com assim certeza. que a gente consegue... Que se mantém. Que se mantém. Ajuda a escola e também cada integrante tem uma bonificação de participação nos eventos. Isso mesmo. E aí esses próprios integrantes, eles também, isso também é muito importante eu falar, eles fazem trabalhos durante o ano dentro de escolas públicas. Você entendeu? E esses trabalhos, se a prefeitura, se o poder público apoiasse mais... Cada escola em Franca, olha, podia estar, no mínimo, trabalhando com 3, 4 escolas públicas, com seus instrumentos. Vamos pôr uma média, a ASES tem em torno aí de 60 instrumentos. Se eu dividir isso, 20 para cada escola, eu estou trabalhando com 3 escolas, né? Eu posso estar emprestando esses instrumentos, eu posso pôr ensinando, né? E isso hoje acontece entre a ASES e a Pedro Nunes Rocha, a escola que fica próxima ao nosso barracão, você entendeu? A gente está em torno de 7 a 8 anos em frente a essas escolas e a gente tem um projeto lá dentro dessa troca de informações, troca de instrumentos. Eles vão ensaiar com a gente, quando pode, vai alguém lá passar alguma instrução. Então, assim,
são algumas coisinhas que o pessoal não fica sabendo, né? E de repente começa só a descer a lenha, né? Que acha que escola de samba é só marginal. Então hoje, se for lá no meu ensaio, tem 2 médicos ensaiando com a gente lá, você entendeu? E não é só isso. Escola de samba é o preto, o branco, é o médico, é o doutor, é aquele que mora mais aqui ou ali, não importa, é para todos. E isso é realmente a cultura do carnaval, né? Que vai além do desfile. É nos projetos sociais, é inserindo a sociedade dentro da escola, né? Perfeito, é isso, né? Então, assim, o carnaval tem esse objetivo, né? De não discriminar ninguém, né? É inserir a sociedade dentro daquilo, da cultura, porque na hora que você escuta o barulho do tambor, o som do tambor, né? Faz arrepiar. Então é isso, o carnaval é isso. Então, assim, quem não conhece, eu convido para estar me chamando, tem as redes sociais, procura por @Ases do Ritmo, vai me achar. Olha, eu gostaria de saber como que é. Então, porque antes de criticar, porque eu acho que o poder público, ele fica até vendo, eu falo que vou fazer carnaval, o pessoal fica criticando isso ou aquilo. Mas aqueles que estão criticando não conhecem, não sabem o que está se passando, né? Então, venha ver. Eu quero aproveitar esse momento que a gente está batendo um papo sobre a nossa cultura para vir ver, né? As portas estão abertas para entender um pouquinho o que acontece dentro do nosso barracão. Muito legal. E quantos integrantes tem aproximadamente cada escola? Então, eu vou falar relacionado ao nosso último desfile, né? Agora, como faz tempo que não tem, a ASES foi uma das escolas que desfilou com o maior número de integrantes no último carnaval, cerca de 360 integrantes, né? Isso no desfile. Agora, para colocar o desfile na avenida, a gente acaba com muito mais, entendeu? Então, hoje eu posso falar aí que uma escola, uma menor, vai de 200, 250 integrantes, a maior é de 400 ou 500 integrantes, né? Isso a gente fazendo carnaval o ano todo, né? Muito legal. E o que representa o carnaval e a escola de samba na vida dos integrantes? Olha, então, é o que a gente já estava conversando, né? O carnaval na vida do integrante de uma escola de samba, né? Tem gente que larga tudo para poder estar ensaiando, tudo para fazer uma dança do carnaval, para, né, para ensaiar uma comissão de frente. Então, assim, isso tá no coração, tá no sangue, né? É gostar daquela cultura, né? Fazer com aquela cultura continue viva, né? Que é o nosso carnaval, que é uma das maiores belezas do nosso Brasil. E qual a importância, no seu ponto de vista, do carnaval para a cultura Para a local? sociedade, para a cultura. Então, eu vejo que o carnaval é muito importante, ele agrega valores à sociedade, desde do ponto, vamos lá, do trabalhador, da costureira, que vai fazer uma costura para a escola de samba. Olha, a gente tem o enredeirista, a pessoa que faz o enredo, a gente tem, vamos lá, o serralheiro que vai trabalhar. Então, sim, são vários serviços, são a cultura, os enredos, cada enredos que a gente fala, a gente vai trabalhar, a gente vai pesquisar sobre aquilo. E nada são quantas famílias envolvidas em cima daquele enredo. Então tá conhecendo aquela cultura, tá conhecendo o que está se falando naquela escola. Então, assim, são vários valores, né? E fora o amor ao próximo, né? Você tá ali, você tá vendo que se 99% da pessoa que tá ali trabalhando tá fazendo por amor, não por dinheiro, né? Porque por desfile não tem ninguém que é remunerado, né? São todos em busca do desfile mesmo, trabalhando em prol do desfile. Todos Então, voluntários. todos voluntários, né? É isso mesmo. E o carnaval gera economia local? Gera sim, gera bastante economia local. Porque se você consegue fazer um ensaio, tem o tiozinho da pipoca que vai lá e vai vender a pipoca. Tem o tiozinho que vende
o lanche, a bebida, ele encosta a sua barraquinha e começa a fazer. Então é isso. Aí, por exemplo, eu contrato 2, 3 costureiras. Se a gente tem um trabalho o ano todo junto à prefeitura, essas costureiras poderiam estar dentro do barracão fazendo as fantasias, que hoje isso não é possível, que a verba chega uma semana antes do carnaval, você entendeu? Então, se você tem uma política de cultura para fazer aquilo, fica legal. Dá para trabalhar demais toda a sociedade dentro do carnaval. Muito bacana. E o carnaval tem recebido o apoio do município? Não, nenhum. Nenhum apoio. Nossa última conversa falou que o dinheiro ia ser investido na saúde e mais nada. De vez em quando eles perguntam como é que estão as escolas, mas não recebe nada, não teve nenhuma reunião desde 2020 para cá com o prefeito. Foi 1 ou 2 com o secretário e mais nada. Então falta muito incentivo do poder público e apoio mesmo às escolas de samba local. Sim, com certeza. Com certeza. E Regis, qual a expectativa para 2025 com relação ao carnaval? Olha, relacionado, infelizmente, ao Carnaval de Franca, a gente gostaria de estar fazendo o desfile de 50 anos. Isso pra gente é com a dor no coração, que infelizmente a gente já sabe que não vai conseguir fazer esse desfile de 50 anos. A gente sonhava com isso, né? Então a gente já está sabendo que não vai conseguir fazer. Esse ano a gente teve uma luz, que foi as prefeituras da região que apoiou o nosso projeto e acabou levando para essas cidades no ano de 2024. Então a nossa esperança que ainda resta é que 2025 isso se repita, que a gente consiga trabalhar os 5 dias de carnaval, levando cultura, levando o nosso desfile para as cidades da região, já que o poder público de Franca acha que não é interessante. É difícil ouvir isso, você ser reconhecido fora, na região, e não ser reconhecido na sua cidade. É como diz o ditado, né, que santo de casa não faz milagre, é mais ou menos isso. Então, assim, é muito triste porque o poder público conhece a realidade de cada escola, né? Ele conhece, ele sabe, ele já viveu, ele já foi, né? Só que nesse último mandato, infelizmente, ele não compareceu em nenhuma das escolas. Então, é assim, é o que mais acontece na política, né? Antes de eleger, a gente vem querer o voto, a gente vem nos barracão, a gente vem ver o que tem, né? E depois a gente não recebe apoio nenhum. E com relação a Ases do Ritmo é bem atuante. Tem alguma outra escola de Franca que também tem sobrevivido, mesmo sem essa falta de apoio? Olha, eu vejo mais por redes sociais. A gente Sim. atualmente não tem feito muita reunião, até porque a gente já sabe que não vai ter carnaval, que você tenta fazer algo na cidade, não é bem aceito, e aí você acaba trabalhando de outra forma. Então eu tenho visto, sim, escolas de samba fazendo bazares, fazendo sempre alguma promoção para estar se mantendo, você entendeu? Então, eu tenho acompanhado as redes sociais e tem acontecido, sim. Regis, deixe uma mensagem para os integrantes da Ases do Ritmo, não só da Ases do Ritmo, mas para todas as outras escolas de samba e para as pessoas também que estão assistindo esse bate-papo e que amam o carnaval, que amam essa cultura. Olha, o meu recado é esse. Se você gosta, se você não gosta, venha ver como que é, venha, não vou dizer aprender, venha ver antes de criticar. E para você que já está, que você que gosta, não deixe o samba morrer. Apoie as escolas, porque as escolas precisam muito desse apoio. Porque, igual eu citei, o lado da capoeira, que vem sofrendo também para se manter vivo a nossa cultura, carnaval também.
e isso não é só Franca, é toda a região, é a Grande São Paulo, é o Rio, que ainda recebe grandes investimentos, né? Você vê outras culturas surgindo, né? E por falta de apoio o carnaval vem perdendo. Então, assim, se você é do carnaval, continue, leve a criança, se você convide um para estar indo também, porque a gente não pode deixar nossa cultura acabar. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado por esse bate-papo, tá? Foi um prazer recebê-lo aqui para esse bate-papo, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o carnaval e sobre as escolas de samba. Muito obrigado. Eu que agradeço. Qualquer coisa estou à disposição. E falar do carnaval para mim é sempre muito bom. E convidar todos a comparecer a uma escola. Não precisa de ser a ASES, não. Se não gosta de ASES, não gosta dessa, daquela. Mas não fique fora. Vá apoiar uma escola de samba.